criança para explicar a inclinação da rua, se havia carros estacionados de um ao outro lado ou dos dois. Estamos a pedir, evoca, atenção que o tem 8 e teria 5, evoca algo que é periférico. Naturalmente que a nossa memória não retém, com tanto rigor, questões e detalhes tão periféricos. Há um maior risco de sugestionamento e, muito importante, ao nível da memória, esta questão, que são crianças que ainda têm dificuldade em monitorizar a fonte das suas memórias. Ou seja, uma questão que nos incomoda e que nos preocupa muito nos vários processos que acompanhamos e que avaliamos é se aquilo que a criança relata de facto foi presenciado, há uma vivência direta ou se por alguém foi relatado, independentemente agora da intenção de quem o relatou. Ora, para que a criança possa fazer esta distinção entre presenciei, vivenciei, vi, ouvi ou alguém me contou, de facto temos que atingir aqui um nível de desenvolvimento, uma vez que crianças mais novas também ainda continuam a ter dificuldade. Ou seja, tenho esta minha memória, mas eu não consigo com rigor monitorizar a sua fonte. De onde é que esta memória vem? Isto pode levar também a um enviesamento muito grande nos processos. Compreendem aos 5 anos bem já o termo nunca, sempre, algumas vezes, têm ainda dificuldade em compreender alguns conceitos, por exemplo, o conceito mais. Normalmente ainda não conseguem dizer, por exemplo, todas as partes do corpo, nomeadamente o tornozelo, o cotovelo, quer dizer, há partes do corpo que são menos centrais e podem ter mais dificuldade em verbalizá-las, quantas vezes ocorreu num determinado evento e a noção temporal continua ainda muito limitada. Quando entramos na idade escolar, abre-se aqui um horizonte importante, o vocabulário torna-se mais rico, a educação livre começa a ser bastante equiparável à dos adultos, começam também a ter aqui uma outra variável que pode ser inibidora do relato, que é, começam a ter a noção do que é socialmente ou não é socialmente desejável, qual é que pode ser a reação, por exemplo, dos pares, que tem aqui uma importância enorme, e, portanto, esta valorização da rejeição dos pares pode levar a que evoquem menos detalhes, ou seja, se até aqui, muitas vezes, esta menor evocação tinha a ver com dificuldades que são inerentes à própria fase do desenvolvimento, aqui muitas vezes temos uma inibição que é decorrente de uma outra variável que tem a ver com a forma como a criança antecipa como é que os outros vão pensar sobre aquilo que eu irei dizer. Começam já a conseguir uma série de coisas, identificam um dia e hora, começam a conseguir dar-nos detalhes mais idiosincráticos como conversas, sabores, cheiros, detalhes sensoriais que são muito importantes em termos da avaliação da credibilidade de um bom relato. Conseguem-nos dar a frequência, conseguem também dar-nos alguma sintomatologia que eles próprios experienciem ou tenham experienciado. Não conseguem ainda datas exatas e conceitos mais abstratos, como tempo, velocidade, tamanho, distância e duração. Outra questão que nós nos devemos colocar é como é que reagimos face a alguns comportamentos das crianças. Vemos aqui algumas crianças com expressões faciais que podem querer dizer várias coisas, e aqui podemos logo incorrer num erro muito grande, que eu falarei já de seguida, que é fazermos uma correlação ilusória. O que é uma correlação ilusória? É quando estabeleço uma correlação entre duas variáveis, ou entre dois aspectos, mas que não tem fundamentos para estabelecer essa correlação. Acaba por ser um bocadinho arbitrário, por isso dizemos que é uma correlação ilusória. Exemplos de correlações ilusórias pode ser, por exemplo, acreditarmos que quando a criança chora é porque se calhar está a dizer a verdade. Quando a criança diz uma coisa muito grave, tranquila ou a rir, se calhar não está bem a dizer a verdade. Isto é uma correlação ilusória. Sabemos, e vamos ver a seguir, que há variáveis que podem ser inerentes à própria vivência traumática que podem influenciar a forma verbal ou não verbal como um determinado evento é relatado. Depois, podemos estabelecer uma outra correlação também ilusória quando olhamos para a cara da criança. Recentemente, também no contexto judicial, me perguntaram como é que era a cara da vergonha, como é que era a cara da culpa. A vergonha não tem cara, a culpa também não tem cara. Isto significa o quê? Significa que não são emoções que têm uma expressão facial com protótipo, ou seja, que universalmente são reconhecidas. Há emoções mais básicas que são prototípicas e que aqui, ou na China, ou na Índia, a alegria, a tristeza, a zanga, o medo, o nojo, são emoções relativamente prototípicas em que nós, com alguma segurança, podemos olhar para a cara do outro e perceber, ok, parece-me uma expressão facial tradutora da emoção X. Mas ainda assim estamos a correr um risco gigante em fazer este tipo de correlação, porque pode haver também outras variáveis que levem, por exemplo, a uma poker face. A poker face é aquela cara inexpressiva. Imagina uma criança embotada do ponto de vista afetivo, traumatizada ao ponto de
inexpressiva. Ela pode estar a sentir uma série de emoções, mas não as expressa através da face. Há pessoas mais expressivas, que abrem os olhos, que gesticulam, fazem sorrisos rasgados, etc. Mas isso depois são também variáveis do próprio indivíduo. Portanto, nós não podemos também estar à espera, e às vezes por parte dos tribunais eu sinto muito esta necessidade, que é como é que eu descodifico a cara das pessoas. A cara das pessoas não se descodifica assim. Estamos a correr riscos enormes ao fazê-lo, e mais ainda com crianças, em quem emoções mais sociais, como a culpa, como a vergonha, que não são emoções protótipo, não são emoções básicas, muitas vezes ainda não têm uma expressão facial também clara. Exemplos de perguntas por parte do entrevistador que podem traduzir aqui alguns erros de base. Porquê é que não respondes? Este tipo de pergunta, nós sabemos que uma das situações típicas que acontecem em audição são os silêncios. Não é? Nós fazemos as perguntas e a criança não responde. Porquê é que não respondes? Estamos a incorrer aqui um erro, porquê? Digam lá. Ainda tem 10 minutos ou 5? 5. Porquê é que não respondes? Primeiro estamos a colocar uma enorme pressão em cima da criança. Porquê é que não respondes? Depois estamos a ter aqui o porquê. Porquê? O porquê está aqui mascarado e sabemos que também é difícil responder ao porquê. E depois, porque assim, de facto a criança até pode ter noção de porque é que não responde, mas cá tem dificuldade em expressá-lo. Pode ser o medo, pode ser, vamos ver, pode ser até uma situação de reexperienciação de uma situação traumática, e nós quando vivemos uma situação traumática queremos tudo menos lembrá-la, não é? Queremos apagar essa memória da nossa cabeça. E alguém está-nos a fazer uma pergunta que remete exatamente para a ativação dessa memória. Vai ver que isso já passa, falamos e depois pode esquecer tudo. Isto é um erro típico, que é denunciar algum tipo de recompensa associada à audição, associada ao relato. Primeiro, nós sabemos que a criança não esquece tudo. Em segundo lugar, falamos e depois pode esquecer tudo, tem outro erro, insere outro erro, porque muitas vezes a criança fala e depois ainda vai ser ouvida posteriormente noutros contextos. As crianças são ouvidas em média 5, 6, 7 vezes. 9 vezes. Já ouvi crianças ouvidas 9 vezes. Portanto, para além de uma revitimização brutal, é a criança também se sentir-se enganada, que é como elas me dizem. Alguém me prometeu que só tinha que falar mais aquela vez e agora aqui estou eu, aqui estás tu novamente a fazer uma série de perguntas. Estás com vergonha? Não precisas ter vergonha, eu já ouvi muitas situações como a tua. Primeiro, estamos a minimizar a importância do sentimento. Eu já posso ter ouvido 300 milhões de situações como a dela, mas a dela é seguramente diferente e idiosincrática. Portanto, é bom não esquecer que cada caso é um caso. Aqui estamos a cometer um erro cognitivo típico que tem a ver com a heurística da representatividade, ou da disponibilidade, melhor dizendo, que é, a heurística da disponibilidade eu já tenho muitas situações como esta, portanto eu parto do princípio que já sei como é que isto é, acabo por, consciente ou inconscientemente, muitas vezes estes erros que cometemos são inconscientes, ok? Acaba por levar a que nós façamos uma menor recolha de informação. Porquê? Porque eu já sei, eu já tenho o que preciso, porque eu de alguma forma já sei o que é que estou à espera. Esta informação já é suficiente para preencher a minha expectativa. Não preciso estar a fazer mais perguntas. Não estás a perceber a pergunta? Vou repetir. Muitas vezes a criança fica em silêncio, ou chora, ou encolhe, ou mete-se debaixo da mesa, esconde-se, põe-se em posição fetal, quer dizer, eu já assisti tudo em tribunal. Não é porque não percebe propriamente a pergunta, é preciso de uma repetição, é porque precisa de um tempo, é porque eventualmente está com vergonha ou com medo. Quer dizer, estar a pôr muitas vezes a reação da criança só associada a uma questão de não estás a perceber a pergunta, a culpa é tua. Não é? Quanto muito nós devemos dizer, eu se calhar não fiz a pergunta de uma forma muito clara, vou repetir. Portanto, o erro foi meu, não és tu que não estás a perceber. Pronto, isto só para enquadrar as questões traumáticas. Se nós formos aos critérios da perturbação pós-estresse traumático, nós percebemos que as crianças têm memórias que são intrusivas e são involuntárias, têm reações dissociativas, têm flashbacks, e podem ter flashbacks à nossa frente, têm uma reação de stress aguda, prolongada, e têm reações fisiológicas muito intensas. Já tive um miúdo que teve um ataque de pânico em plena audição. Um ataque de pânico como ele vem descrito na literatura. Em que eu tive que temos que fazer relaxamento, temos que fazer respiração, tive que chamar o médico. Portanto, isto pode acontecer e nós temos que antecipar que quando expomos as crianças a determinadas pistas que elas querem esquecer, que é o chamado evitamento cognitivo, eu não quero pensar, corremos estes riscos sérios da criança descompensar à nossa frente. E depois temos que pensar, eu tenho ferramentas para lidar com esta descompensação? Se uma criança tiver um ataque de pânico à minha frente, eu sei o que fazer perante um ataque de pânico? Ou entra em pânico também? Entre dois pânicos na mesma sala. Pronto, estes são os critérios. Estou quase a terminar. Pronto.
Pronto, isto eu já expliquei, portanto são as heurísticas, são estas pistas que nós vamos buscar, no fundo, para nos ajudar a organizar a informação, as correlações ilusórias, a heurística da disponibilidade. O que é a heurística da representatividade? É quando nós vemos sempre uma amostra do comportamento da criança, é sempre uma amostra do seu repertório, são 5 minutos, são 10, até pode estar a criança 2 horas. Eu tive já audições em tribunal que demoraram 3 horas. É sempre uma amostra do seu todo. E, portanto, nós não podemos correr este erro, que é eu achar que isto é representativo da forma como a criança funciona habitualmente. Não. Provavelmente, mudando o contexto, mudando o timing, tem um funcionamento completamente diferente. Exemplos, lá está, de pensamentos que nós podemos ter, conscientes ou inconscientes, reforço, e que traduzem estas heurísticas. Já vi muitos casos como este se sentem, está tão calmo e sorridente, deve estar a mentir, chora tanto e treme quando fala disso, deve mesmo ser verdade, ora diz que aconteceu, ora diz que não aconteceu, alguém lhe deve andar a dizer coisas, já percebi que é um miúdo manipulador, já é crescido, tem maturidade para saber bem o que quer. A doutora Alcina falava há bocadinho desta questão e eu reforço. Esta questão da maturidade não se avalia, passa a expressão, a olhómetro, não é? Portanto, implica uma avaliação um bocadinho mais rigorosa, porque não é a idade cronológica por si só que nos dá a maturidade social e emocional e até o desenvolvimento cognitivo que nos permite aferir desta mesma maturidade para saber o que quer, quando quer, como quer e para que esta vontade possa ter um peso um pouco maior, não decisivo naturalmente, mas um peso um pouco maior numa decisão final. Para terminar, temos as variáveis da entrevista. Sabemos que uma entrevista, para ser bem conduzida e para não corrermos aqui noutro tipo de erros, deve ter determinadas etapas claramente identificadas e o entrevistador deve ter sempre a noção de onde é que está. Um erro típico nas entrevistas é andar para trás e para a frente. Já estamos a terminar a entrevista quando de repente alguém se lembra e volta atrás. Isto exige um processamento cognitivo à criança brutal, até ao adulto, que a desorienta e que a faz perder o fio condutor. Portanto, ter claramente as etapas definidas. Articular, à medida que vamos utilizando determinados protocolos de entrevista, que são semi-estruturados, articular com algumas técnicas que são técnicas facilitadoras da comunicação, ir clarificando os termos que a criança utiliza, ir parafraseando é dizer por outras palavras aquilo que a criança está a dizer e abrindo pistas para que a criança possa continuar o seu relato. E imediaticidade. A imediaticidade é uma técnica importante que chama a atenção para o aqui e agora. Dizer, por exemplo, olha, reparo que cada vez que falamos sobre o assunto X, olhas para baixo, desvias o olhar, parece-me que é difícil falar um bocadinho sobre isso. Ao mesmo tempo estou a fazer imediaticidade, estou a ter uma afirmação empática. E isto sim é facilitador do relato da criança e não repetir outra vez a mesma pergunta porque sentimos que a criança olhou para baixo e se calhar não ouviu. Ter cuidado, naturalmente, com o tipo de questões, já falámos sobre isso. Só para terminar, de uma forma também aberta, da informação que temos, eu e a professora Joana Alexandre, minha colega no ISCTE, que não pode estar aqui hoje, temos em preparação 2 materiais muito práticos que serão depois gratuitamente difundidos pelo SEG, pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, que é um manual de boas práticas para a audição da criança, destinado a juízes, procuradores, advogados e técnicos, portanto algo que se possa pegar e ser muito objetivo e que no fundo traduza todos estes resultados da literatura e da experiência, e achamos também que as crianças precisam de ser ajudadas quando vão ao tribunal. Muitos de nós temos a função de ajudar as crianças a prepará-las para ir ao tribunal e muitas vezes não temos meios que possam ser facilitadores dessa preparação. E então, associada à ideia do Manual das Práticas, tivemos a ideia de construir uma história infantil, que no fundo não é uma história, são 2. Temos uma, vai ser o mesmo livrinho, depois vira-se ao contrário e tem as 2 histórias. Uma das histórias é para crianças mais novas, 6, 7 anos, e a outra para crianças um bocadinho mais velhas, 8, 10 anos. O tema da história é ir ao tribunal, está praticamente fechada. A autora é a Eunice Guerreiro, o ilustrador é o Pedro Cifuentes. Eu e a Joana estamos a coordenar este projeto. Achamos que provavelmente, mais tardar depois do verão, estes 2 materiais estarão disponíveis gratuitamente para quem quiser de alguma forma sistematizar um bocadinho as ideias. E pronto, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ruta Wilhas. É sempre um prazer aprender consigo. E então, agora seguia-se um momento de debate para quem quisesse colocar perguntas às nossas oradoras. Não há perguntas? Foram exposições tão claras que não há perguntas, não é possível. Como a primeira é sempre a mais difícil, não é?
Parece que não há vontade. Está tudo esclarecido. Eu gostava de fazer uma pergunta à doutora Patrícia Branco. Porque falou dos espaços, dos espaços dos tribunais de família, que é um tema que nos preocupa a todos. E eu não fiquei muito... Pareceu que na sua exposição não apresentou concretamente sugestões para a preservação da intimidade ou da privacidade nesses espaços. O que é que nós podemos fazer para preservar a privacidade das pessoas que se deslocam aos tribunais de família, designadamente quando são tribunais que não são exclusivamente tribunais de família? Era a pergunta que tinha para si. Obrigada pela questão que me coloca. De facto, é uma questão que merece muita reflexão. Eu dediquei-me sobretudo às secções de família e menores e, como lhe disse, na altura do estudo, eu centrei-me sobretudo nos que eram os tribunais de família e menores, que eram 22, 23, e aí procurei perceber como é que eram os espaços, como é que eles estavam divididos, que valências que tinham para acomodar esta jurisdição especializada. A questão da privacidade é complicada, de facto, porque, sobretudo, quando nós temos tribunais a funcionar no terceiro ou no quarto andar de um tribunal onde funciona a jurisdição criminal, onde funciona a jurisdição civil, que não tem nada a ver com isto, e onde passam, às vezes, arguidos detidos, e onde tem que se lidar com muita gente. É muito complicado. Eu, de facto, eu não me debrucei inteiramente sobre essa questão, confesso. Não vou estar aqui a dizer, não, deve ser feito assim, deve ser feito assim. Acho que há de se pensar em conjunto entre decisores políticos, entre pessoas que trabalham nos tribunais e que têm uma noção do que é que se passa lá. Mas, por exemplo, ter salas de espera onde as pessoas não estejam todas ao mesmo tempo sem qualquer condições, ou ter salas de testemunhas. Isso é uma coisa que era muito falada, mesmo pelos utentes, é não terem salas de testemunhas para diferenciar as partes e onde eles se sentiam que estavam a olhar para a outra parte e se sentiam muito intimidados. Por exemplo, o Tribunal de Braga é um dos piores nessa situação, onde as pessoas estão ali nas escadas à espera, onde o gabinete do magistrado é mesmo ao lado da zona de espera e ouve-se tudo. Onde é que há a privacidade? Onde é que há a intimidade? Às vezes são soluções muito simples. Lá está, se calhar ter zonas de espera onde as pessoas estejam realmente tranquilas, onde não haja interação entre as diferentes partes, entre as diferentes testemunhas, onde tem que se manter a pose porque não há outra possibilidade. Mas eu acho que tem que ser pensado em conjunto. Eu não tenho uma fórmula mágica, não sei. Não sei responder sinceramente. Posso lhe dar umas outras dicas, como disse agora, mas o que é que se pode fazer em concreto? Tinha que se fazer um tribunal todo novo. Eu gostava de pôr uma questão. Faz favor. Eu chamo-me Filipe Coelho, sou professor representante. Temos um microfone que vai fazer chegar. É necessário. Muito obrigado. Eu chamo-me Rui Coelho, sou professor representante do Ministério da Educação na Comissão de Proteção da Alpiarça. A lei atualmente diz que não tenho turmas distribuídas. O meu trabalho é a tentativa de promover os direitos das crianças e dos jovens em contexto escolar. E, por força deste meu trabalho, já fui diversas vezes a tribunal e eu próprio, como ainda há bocado dizia a doutora Alcina e a doutora Ruta Williams, eu próprio já me senti por processos de promoção de proteção em sede de tribunal constrangido, eu próprio, quanto mais as crianças. Eu já estive ao lado de duas jovens de 15 e 16 anos por uma situação de abuso sexual em que ambas choravam compulsivamente ao meu lado. A doutora Ruth Agulhas, falou numa panóplia importantíssima de questões que é preciso salvaguardar para que as crianças e os jovens, a quando da sua chamada ao tribunal, não se sintam tão constrangidos como naturalmente já se sentem ao ir lá. A minha questão, depois deste introito, e perdoem-me se me demorei, é tão só esta. Será que neste país toda a gente está desperta para estas questões que a doutora Ruta Agulhas acabou de falar? Porque, pelos vistos, há um longo caminho a percorrer. Esse caminho está começado. Se não está, porquê? E para quando o começo deste longo caminho?
Muito obrigado. A pergunta é, portanto, para a doutora Ruth. Já? Obrigado. Depois, efetivamente, a questão